Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Porque eu ainda estou vivendo dias debaixo dessa palavra. João, capítulo de número 11, versículo de número 40. Nós vamos acompanhar aqui no Data Show. Onze 40 de João. Aleluia. Diz assim, olha que interessante. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Mais uma vez. E disse Jesus, mais uma vez, e disse Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Só esse versículo. Alguns detalhes a serem considerados. Pode deixar ele na tela, por favor. Pode deixar fixo na tela o versículo. Alguns detalhes a serem considerados em relação a esse versículo. O primeiro que eu quero destacar essa noite é que Jesus está fazendo uma afirmação através de uma pergunta. Ele está perguntando, mas a sua afirmação é uma reafirmação. Por quê? Porque embora não esteja escrito o momento em que ele falou, o primeiro momento em que ele falou, está escrito a lembrança dele em relação ao que ele disse. Não sei. Nós imaginamos quando Jesus, na casa de Marta, Lázaro e Maria, estava ministrando a palavra e em determinado assunto, em determinado momento, Jesus diz assim a eles: olha, gente, eu vou ensinar para vocês sobre fé, sobre fatores que fazem a diferença em momentos difíceis da vida. Por quê? Mesmo vocês sendo meus amigos, mesmo vocês sendo fiéis, mesmo vocês me recebendo em sua casa, mesmo vocês permitindo com que eu assente com vocês à mesa, haverá momentos em que vocês vão chorar, haverá momentos de adversidade, haverá momentos de dificuldade. Agora, o diferencial não é o que vocês vão sofrer, mas é o resultado que vocês terão pós-sofrimento. E o que vocês precisam fazer quando a luta da vida bater a porta da sua casa? Deixa eu abrir uma observação aqui. Quando a luta da vida bate a porta do teu coração, quando a luta da vida bate a porta da tua família, quando a luta da vida bate a porta do teu casamento, quando a luta da vida bate a porta da tua vida profissional, quando a luta da vida bate a porta da tua saúde, existem algumas coisas que vocês vão precisar saber. Saber que se vocês crerem, nestes momentos, algo incrível vai se manifestar em favor de vocês. Vocês vão ver a glória de Deus. Agora note que interessante, porque ele coloca de uma forma, eu entendo pelo menos, que há uma substituição em relação à própria visão. Porque quando Jesus está falando, ele está consolando e confrontando um coração que está duvidoso em relação às suas palavras. Porque a quem Jesus fala, questiona-o em relação à morte de seu irmão. Senhor, meu irmão morreu. Já fazem 4 dias que ele foi sepultado, cheira mal. Se fazem 4 dias que foi sepultado, provavelmente já era defunto de 7 dias. Ela diz sepultado há 4 dias. Pelo menos 2 dias, quase 3, ali o corpo exposto para que as pessoas de longe viessem prestar suas últimas homenagens e condolências ao Lázaro. O meu irmão já cheira mal. Por que ela está falando? Ela está falando baseado na visão que ela tem. Essa é a visão circunstancial, essa é o fato, esse é o momento. Jesus diz assim: embora você esteja vendo isso, embora seja isso que está diante dos seus olhos,
Embora essa seja a sua visão, se você crer, você vai ver algo poderoso acontecer em seu favor. Quando a glória de Deus se manifesta, a visão que nós temos a respeito do momento sai. Porque diante dos nossos olhos, nós temos a visão da glória de Deus. Agora, não só a visão da glória de Deus, eu preciso dizer isso, disse ontem, mas eu acho que é válido você entender que o que Jesus está dizendo aqui em relação à glória difere de todos os outros textos. Não é a mesma glória que foi vista por Moisés, em Moisés, quando ele desceu do monte, que teve que colocar aquele véu em sua cabeça, em seu rosto, para que o brilho dessa glória não ofuscasse as pessoas. Não era a mesma glória que foi vista em Jesus quando ele transfigurou. Embora Jesus esteja dizendo, se creres verás a glória de Deus, não é esta glória específica que ele está falando. Por isso a palavra glória aqui no texto, ela ligada ao resultado da aplicação dele, aponta especificamente para um outro sentido. A palavra glória aqui quer dizer extraordinário, quer dizer incrível. É o que Jesus está falando, coisas fantásticas. Ele diz assim: se creres, verás o extraordinário de Deus acontecendo. Verás o extraordinário de Deus. O extraordinário, de fato, é o que aconteceu, porque de uma forma muito simples, Jesus pede para que o sepulcro aonde está Lázaro seja aberto, e ele chama Lázaro pelo nome, e Lázaro obedece, ele sai. E é desta forma que a glória de Deus é manifesta. Agora, entenda comigo aqui algo importantíssimo. O que Deus já poderia ter feito na sua vida, se você cresce o quanto é necessário para que isso acontecesse. A quantidade de promessas que nós poderíamos, ou então deixando o pretérito do passado ao passado, trazendo para o presente, a quantidade de promessas que nós podemos viver, se nós crermos como Ele espera que nós crêssemos. A quantidade de promessas que nós podemos viver se nós crermos o quanto Ele espera que nós crermos. Jesus está dizendo a essa mulher que crer é uma ação incrível, mas que a falta dela limita a ação extraordinária de Deus na nossa vida. Porque, irmão, eu preciso profetizar sobre a sua vida essa noite. Eu preciso profetizar sobre a sua vida essa noite. Querido, Jesus não te chamou, irmão, não te salvou apenas para que você tenha uma vidazinha, não. Não, irmão. Ele não fica nos enchendo do Espírito Santo, culto após culto. A gente não fica aqui chorando, orando em línguas, só para ter uma vidazinha, não. Para ser comum, tão comum quanto nós éramos quando nós não tínhamos Cristo. Para ser tão perrapado quanto nós éramos quando nós não tínhamos Cristo. Para ser tão boca aberta quanto nós éramos quando nós não tínhamos Cristo. Ele nos salvou, nos limpou, nos encheu do seu Espírito Santo e quer trazer essa glória, porque Ele quer trazer sobre você uma vida extraordinária. Extraordinário. Eu não sei se todo mundo conhecia Lázaro antes da morte. Eu não sei se todo mundo conhecia Lázaro antes de ele morrer. Mas depois que a glória de Deus se manifestou e o extraordinário aconteceu, por onde ele passava se dizia:
Esse aí é o cara que estava morto tantos dias e agora está vivo. É a respeito dele que Jesus falava: se creres, verás a glória de Deus. Ei, a glória de Deus era ambulante. Sabe por quê? Porque onde Lázaro estava, havia um testemunho da manifestação da glória de Deus. As pessoas tinham que dizer: ele estava morto, agora ele está vivo. É esse aí, através da vida dele, a glória de Deus se manifesta. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, é fato que diante das circunstâncias da vida, e quanto pior elas são, mais pior não, né? Apenas pior elas são. Mas somos tendenciosos a crermos que é só aquilo e pronto, acabou. Mas o Senhor quer que nós entendamos que depois que Ele tocou na nossa vida, eu preciso dizer para algumas pessoas aqui essa noite, de novo, Deus está trazendo esta glória sobre a sua vida e você vai ser um profissional extraordinário, vai ser uma vendedora extraordinária, um professor extraordinário, um marido extraordinário, um filho extraordinário, uma esposa extraordinária. Quando você ouvir essa palavra em relação a você, entenda que há algo visível como esta glória já sobre você. Ei, uma igreja extraordinária, um ministério de louvor extraordinário. A fé na sua essência, aliás, na sua ação primária, ela, ainda por maior que pareça, é muito pequena. O suficiente, simplesmente, para que se manifeste a ação dela em primeira instância, que é fé para salvação. Fé para salvação. O texto diz, não precisa nem abrir ali. Hebreus 11:6, abre lá, por favor. Fé para salvação. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu fazer uma observação aqui. Você vê que no que diz respeito a nós e Deus, a fé entra aí em tudo. É impossível agradar a Deus sem fé. Não importa o que eu faça, a fé precisa estar lá. É impossível agradar. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele. Isso é fé, irmão, para começar a caminhada. Esta incerteza no nosso coração, se há em alguém, precisa o quanto antes ser anulada. Por quê? Porque ainda não há uma fé mínima consolidada para os primeiros passos no seu relacionamento com Deus. Precisa crer que Ele existe. Às vezes eu me pego conversando com pessoas que estão em dúvida em relação a isso.
E essa dúvida, eu vou dizer de novo, ela acentua ainda mais, dado as circunstâncias da vida. Principalmente quando eu ouço pessoas me perguntando: pastor, se Deus existe, então por quê? Esse questionamento não é querer saber apenas o que está acontecendo, mas esboça dúvida em relação à existência dele. Creia que ele existe e que, olha a fé aí, ó, é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Queridos, essa incerteza tem que ser anulada da nossa alma. Pastor, como isso acentua dentro de mim? Através de um poderoso testemunho do Espírito Santo. E um outro fato também é o seu relacionamento pessoal com Deus. Quem não desenvolve, não se entrega a esse momento de relacionamento com Ele, é claro que não tem experiências no âmbito de profundo ou não com o Senhor. É por isso que Ele nos chama para a sua presença. Agora, há um fato muito interessante, e eu quero compartilhar com vocês. Romanos 12, 3. Hoje eu vou ler alguns versículos, se vocês me permitem. Poupar vocês de abrir a Bíblia. Romanos 2, 12 e 3. Olha que interessante. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Olha só agora. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Embora a fé seja a mesma substância, vou tratar dessa forma, é normal cada um de nós termos uma medida diferente. Então, se cada um de nós temos uma medida diferente, é óbvio que cada um de nós, diante da mesma circunstância, do mesmo momento, da mesma experiência, teremos resultados diferentes. Teremos resultados diferentes. Você pode ir do mínimo em relação à ação da fé ao máximo, ao mais exagerado, se você crer dessa forma. Agora, a questão é se cada um tem uma medida de fé, e a fé é um diferencial em relação a quem nós somos como igreja e num todo na vida. A pergunta principal seria: como que eu faço para aumentar minha fé? Como que eu saio desse nível de incerteza em relação à existência de Deus e começo a crer em relação a essa extravagância, a esse exagero, a esse Deus de uma forma tão incrível assim? Como aumentar a minha fé? A Bíblia ensina. E nós precisamos aprender, porque se nós nos entregarmos a esse tipo de ação, então nós teremos uma vida extraordinária. Eu quero ler esse texto com você, se eu preciso. Mateus 17, 14. E 14, olha aqui, eu vou ler do 14 ao 20, porque é importante demais. E quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, olha, vamos prestar atenção no detalhe, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa. Então a palavra perverso aqui está associada à palavra incredulidade. Essa ação mina o resultado da fé. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Aí ele diz: trazei-o aqui, o menino. E respondeu Jesus o demônio. Repreendeu Jesus o demônio. Deixa eu fazer uma observação. O pai disse que o menino é lunático e Jesus o trata como alguém que tem demônios. O pai fala de um tipo de problema e Jesus mostra outro
para essa situação específica, não generalizando, que saindo dele, olha só, e desde aquela hora o menino sarou. Próximo. Então os discípulos, olha só, aproximou-se de Jesus em particular, com certeza sem graça, chamou no canto, não queria notoriedade, não queria que Jesus expôsse eles de uma forma em que eles ficassem constrangidos, particular, e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu, ou Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Último versículo. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão por oração e jejum. Volta o versículo anterior a esse. Eu quero que vocês observem um detalhe aqui muito importante. A pergunta foi: como aumentar minha fé? Primeiro eu preciso entender como ela é tratada na Bíblia. Então, se eu entendo que tipo de simbologia ou de comparação que ela tem, fica mais fácil entender como desenvolver no que diz respeito à fé. Jesus a comparou a uma semente, um grão. Um grão. Olha que interessante. A Bíblia é comparada a uma espada. O Espírito Santo, num determinado momento, a uma pomba. A salvação a uma cruz. E aí você vai encontrando várias comparações simbólicas quando diz a respeito da fé. Quando os discípulos dizem a ineficiência, a falta de fé que eles tiveram diante da circunstância que não produziu o resultado esperado, Jesus compara a fé a uma semente, a um grão, a uma semente. Incrível até, posso dizer que não só uma semente, ainda dá nome que tipo de semente. Há 2000 anos atrás, naquela região, acreditava-se que o grão de mostarda era o menor de todos, porque ele, na sua máxima, principalmente esse, chegava a 2 milímetros. Se eu tivesse um grão de mostarda, você não veria, porque ele estaria perdido aqui entre os meus 2 dedos. Assim, tão pequeno que ele é, um grão de mostarda. Não havia outra semente naquele tempo considerada e reconhecida por eles menor do que o grão de mostarda. E Jesus disse: se tiveres fé assim, irmão, ó, assim, desse tamanho assim, direis a este monte: transporta-te daqui para colar, e diz, ó, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele está dizendo que essa fezinha aqui, ó, essa pequena fé é suficiente para que Deus possa acionar o extraordinário na nossa vida. Mas por que uma semente? Não um outro objeto? Porque ao contrário de qualquer outra simbologia, a semente é algo que entra em processo de crescimento. Ele diz: fé como uma semente. Por quê? Porque a semente só tem validade, principalmente nesse aspecto, ela só pode atingir a sua máxima se ela for cultivada. Se der a ela um ambiente, se der a ela condições, se der a ela nutrientes, se der a ela um bom solo, se der a ela a devida atenção, então essa pequena semente vai manifestar todo o poder que está dentro dela. Olha só que texto interessante, quando Jesus falou sobre semente, só para você entender a respeito da mostarda, Mateus 13:31. Olha o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus:
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, olha só, semeou no campo. Há todo um cuidado aqui, né? Ela não caiu de forma aleatória, não. Havia uma ação direcionada, havia um cuidado específico, havia sim um propósito, havia sim. Então vai, próximo versículo: semeou no campo, o qual é realmente, olha só, a Bíblia que diz, como eu disse agora há pouco, a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se alimentam do seu ramo. Lembra? Num texto ele fala que ela é a menor de todas as sementes, e num outro texto diz que é a maior de todas as plantas. Como planta, ela chega até 4 metros. Se você ver a árvore, entre aspas, que a semente de mostarda se transforma, fica difícil crer que algo tão pequenininho assim pode produzir algo com um resultado tão grande. O Senhor quer nos levar a esse lugar. Ele quer nos levar a esse lugar. E por mais que pareça, pastor, por que ele comparou com uma pequena semente? Porque nosso processo de caminhada começa desse jeito assim. Começa assim. É exatamente assim que é estabelecido. Uma vez eu vi uma história muito interessante. Diz que alguém chegou no céu. Eu achei fantástica a história. E ficou admirado com as coisas que encontraram lá, justamente as que faltavam na terra, irmã Rosana. Diz que era muita paz, diz que era muita alegria, diz que era muito amor entre todos, diz que era muita felicidade, diz que era muita tranquilidade, diz que era muita prosperidade, diz que era muito tudo. E a pessoa olhou para cada um daqueles fatores e disse que é exatamente isso que falta aqui, exatamente isso que falta ali, é exatamente isso que falta lá, exatamente isso que falta aqui na minha vida. E de forma muito ousada a pessoa pediu para alguém, quem nem sei, se podia trazer para a terra, porque se havia tanto lá, tudo isso, então se podia trazer isso para a terra. Sim, claro que pode. Faça a lista de tudo que você precisa. E ela listou tudo. Eu quero felicidade. Eu vou chegar lá, eu vou inundar a minha família de felicidade. Eu quero paz, porque a minha cidade precisa de paz. Eu quero isso, eu quero aquilo. E foi listando tudo que, e entregou a lista. E esse indivíduo foi até um determinado local e voltou. Quando voltou com a caixinha assim, ó. Assim. E entregou para ela. Ela olhou para aquela caixinha e disse: ué, como que pode uma caixinha tão pequenininha dessa conter tantas coisas? Se não, abre e olha. Quando ela abriu, eram sementes. Ele disse assim: aqui nós não damos frutos, aqui nós damos semente. Aquilo que você está vendo aqui é resultado daquilo que foi cultivado aqui. Você leva as sementes e começa a cultivar lá. Você vai cultivar lá. É o que o Senhor quer que nós entendamos em relação à ação dele em nós. Porque às vezes subestimamos a ação dele em relação às pequenas coisas que ele nos dá. Mas as pequenas coisas que ele nos dá traz resultados extraordinários. Fique de pé comigo, por favor. Sim, de fato é um novo tempo mesmo. Muito bem estabelecido por Deus em relação à nossa vida. Eu estou crendo piamente que esses próximos dias serão dias de uma grande manifestação do extraordinário de Deus. Irmãos, pelo menos a minha previsão em relação a tudo isso é bem diferente de tudo que está sendo falado. Ei, quem já leu o livro de Apocalipse todo sabe que no final disso tudo a igreja vence, irmão.
É uma das coisas que eu acho mais lindas, sabe por quê? Porque o nosso futuro já foi escrito. Final, a igreja vence. O futuro já foi escrito. A visão que João tem na ilha de Pátimo não é só para falar das coisas que tinham acontecido, nem das coisas que estavam acontecendo, é principalmente das que hão de acontecer. Então, irmão, se no final da história está escrito que a igreja vence, a única coisa que eu tenho que me preocupar é não deixar de ser igreja. E então, eu estou nessa palavra. E é sobre esta palavra que eu creio que o extraordinário de Deus vai se manifestar ao nosso favor. A favor do seu casamento, a favor de sua casa, a favor de sua vida, a favor de sua história. Feche seus olhos só um pouquinho na presença do Senhor. Feche seus olhos só um pouco na presença do Senhor. Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Pai, no nome de Jesus, estamos confiantes na Tua palavra. E hoje nós saímos debaixo daquilo que vem como manifestação da Sua glória e nos marca com o Teu extraordinário. Cremos de todo o nosso coração que tudo isso cada vez mais irá se tornar visível. Sim, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Cremos piamente que a Tua palavra, Senhor, a mesma que não volta atrás, que não volta vazia, é bem recebida em nosso coração. E nós a cultivamos, como diz aqui as Escrituras, com jejum, com oração, com obediência e com compromisso. Porque sim, de fato, nesse novo tempo queremos exercer com maestria, com autoridade essa sublime missão que é sermos igreja do Senhor sobre esse lugar, sobre esta região, sobre essa cidade. Nos colocamos inteiramente à sua disposição. Para a glória do Teu nome nós oramos, pelo poder do nome de Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei